Meu nome é Marcelo Linca Evangelista, sou servidor público federal, estou aqui representando o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal. Também votei no senhor, senador, vim aqui cobrar nenhuma fatura, tá? E a pergunta que eu faço, com a liberdade que o senhor nos concedeu de poder falar, eu quero tocar no tema também relacionado ao tema principal, que é o aborto, que é um crime hediondo, que eu classifico como um crime de morte. Mas existem tanto outros crimes tão hediondos como o aborto, como os crimes de pedofilia, estupro, e que eu gostaria de saber do senador, que brilhantemente representa essa comissão, ao colocar que ela simplesmente procura adequar o Código à Constituição Federal. Gostaria de fazer um questionamento do ponto de vista crítico, senador. Nós estamos numa guerra civil. Os bandidos, os corruptos, os estupradores, os pedófilos estão todos soltos aí nas ruas. Estamos passando por um momento de convulsão social, onde a gente vê que esses criminosos estão no meio de nós, fazendo os tumultos que todos aí estão presenciando. E o nosso sistema hoje, podre, corrupto, nosso sistema carcerário podre, corrupto, corrompido, permite que cada vez mais esses corruptos, ladrões, bandidos, pedófilos, estupradores e abortadores continuem soltos. E o questionamento que eu faço é como essa comissão pode trabalhar esses tipos de crimes, que no meu entender são crimes que devem ser punidos com o máximo rigor que a lei permite no mundo, e que só existem duas formas: a pena de morte, que eu não defendo, porque a vida só Deus para tirar, é um princípio meu. Mas existe uma outra pena máxima, que é a prisão perpétua, e que na nossa Constituição não prevê. E se vai apenas adequar essa comissão, eu gostaria de saber como essa comissão vai trabalhar. Porque, sinceramente, eu não acredito, e duvido que alguém aqui nesse auditório acredite, que o nosso sistema podre, corrupto, falido e corrompido vai conseguir corrigir um abortador que comete 50 abortos por mês ou até por dia em suas clínicas, que vai corrigir os pedófilos e os estupradores, que são capazes de estuprar até seus próprios filhos de 2, 3 anos ou até de um mês. Esse sistema não vai corrigir. E utilizar o sistema ou adequá-lo para permitir que em pouco tempo ele retorne à rua, nós vamos permitir cada vez mais que esses crimes se perpetuem e que cada vez mais vítimas inocentes passam a ser atingidos. Então acho que nós precisamos avançar, precisamos sim, porque essa redoma de vidro no nosso país, temos sim que apenar com pena máxima, porque esses monstros não podem continuar vivendo em nosso meio, e não há forma nenhuma de corrigi-los. Então gostaria de ouvir do senador de que forma a comissão pretende tratar esse tipo de questionamento, esse tipo de monstros que vivem em nossa sociedade. Próximo, por favor. Valeu, Marcelo, valeu. Essa estava engasgada. Boa noite. Meu nome é Thiago, faz parte do núcleo duro da Constituição. Isso é uma cláusula pétrea, não pode ser mudado, como a pena de morte. A Constituição só estabelece em um caso a pena de morte, em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84 da Constituição, e o Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, estabelece a pena de morte em casos de guerra declarada através de fuzilamento, tiro na cabeça. Isto foi recepcionado pela Constituição. Em caso de guerra declarada, é a única exceção, não existem outras exceções na Constituição. Pena de morte, prisão, pedofilia, estupro e... Pedofilia, estupro, o que mais o amigo disse? Dali? Marcelo, fala. Pedofilia, corrupção. Okay. Não há nada mais nojento do que a pedofilia, o estupro, a corrupção. Porque você ofender a liberdade, a dignidade sexual, notadamente de crianças que não têm a autodeterminação, não têm o tirocínio, eu defendo penas altíssimas para isso. Defendo. Concordo com o amigo que fez a pergunta. Concordo. E nós temos que debater o seguinte: qual é a função do direito penal? A função do direito penal é proteger bens jurídicos.
o direito penal tem uma função, a pena, uma função de prevenção geral. Esse debate precisa ser feito, mas aqui nós não teríamos tempo para fazer. Eu estou defendendo isso. Para crimes graves, as penas devem ser graves, sim, altas. Eu defendo isso. Defendo isso, sim. Não vou mentir aos senhores. E aqui nós citamos casos: pedofilia, a violação à dignidade sexual, corrupção. Porque a corrupção mata pessoas. Mata pessoas na porta do pronto-socorro, na estrada que vai para a Chapada, na estrada que vai... A corrupção rouba o futuro de uma geração de brasileiros por falta de educação pública de qualidade. A corrupção, para mim, tem que ser crime hediondo. E hediondo significa nojento, o que dá vontade de vomitar. Nada dá mais vontade de vomitar do que você pegar pessoas morrendo nas estradas, morrendo nos hospitais. Nada dá mais vontade de vomitar do que você é uma criança violada. Para mim, isso deve ser crime hediondo, sim. Aliás, o projeto é meu. Eu que apresentei em 2011, quando cheguei ao Senado, o projeto de lei 204, que trata a corrupção como crime hediondo. O projeto é meu. Eu que apresentei esse projeto. Tudo bem? Resolvemos isso. A pedofilia que nós trouxemos aqui. Amigos. O amigo ali, né? Amigo. E corrupção, etimologicamente, significa corromper o coração. Corrupção significa isso. Coração no sentido de confiança, e você corrompe o coração. É corrupção, etimologicamente. Eu não fiz referência. É que existe o que se denomina de legística. O que é isso? Eu tenho que ter honestidade parlamentar, honestidade legislativa. Eu vou dividir isso com os colegas, os amigos. Agora estou falando da comissão, são 11 senadores. Eu sou o relator. O relator é mais ou menos como uma samambaia jurídica. É uma samambaia jurídica. Fica ali, ouvindo. Eu quero ouvi-los. Ouvi-los. E isso que nós estamos fazendo aqui. O ideal seriam outras audiências públicas, sim. Nós vamos chegar à conclusão que precisamos de outras. Faremos outras. Faremos outras. Mas eu não posso, antes do relatório, porque eu cumpro lei. Eu cumpro regras. Regras. Tá? E aquele que viola uma regra, viola outras regras também. Eu não vou violar regras aqui. Não vou violar regras. Eu não posso chegar aqui, sou contra ou a favor do aborto. Isso é desonestidade com os senadores que lá estão, porque eu sou relator. Tema prisional. Nós temos no Brasil 550 mil presos. 550 mil presos. A grande maioria deles crimes patrimoniais e tráfico de drogas. Nós temos que mudar isso. Temos que mudar. Eu defendo penas altas para traficantes, sim. Para traficantes. Aí nós temos que estabelecer a modulação. A modulação. Defendo isso. O usuário, nós temos que tratar, sim, como uma questão de saúde. Eu defendo isso. Agora, isso não significa descriminalização. Mas na Espanha descriminalizou. Em Portugal, desculpe. Portugal, Uruguai. São países territorialmente pequenos. Portugal faz fronteira só com a Espanha. E a Espanha não é produtora de substância entorpecente. Isso eu estou trazendo para que você tenha uma ideia que na construção legislativa nós precisamos lembrar, inclusive, da geografia. Da geografia. Mato Grosso tem 750 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. O Brasil tem milhares de quilômetros de fronteira seca com países que são produtores de substância entorpecente. Então eu tenho que levar em conta isso. E eu estou levando em conta isso. Nós não podemos, por mimetismo, copiar o que é feito em outros países, sem levar em conta, inclusive, o aspecto geográfico, o aspecto territorial, o aspecto sociológico e a extensão territorial do Brasil. Isso está sendo levado em conta, sim, no tocante ao uso de substâncias entorpecentes. Eu sou contrário à descriminalização. Sou contrário à descriminalização de uso de drogas ilícitas, porque nós temos as drogas lícitas que precisam ser levadas em conta também. Eu sou contrário ao álcool, como nós todos sabemos, remédios controlados, essa coisa toda. Nós estamos levando em conta isso. Eu sou contrário à descriminalização. Agora, isso não significa penalização. Pode existir despenalização, medidas outras. Isso precisa ser pensado, e eu estou pensando. Sistema prisional, o sistema prisional tem que ser debatido na comissão que vai tratar da nova lei de execução penal. Existe uma comissão no Senado que é presidida pelo ministro Sidney Agostinho Benetti, do STJ. Nós vamos discutir na terça-feira as duas comissões.
Lá no Senado, debateremos isso, as duas comissões. Sistema, droga, lícito e ilícito, já falei, tráfico de pessoas, a amiga que falou sobre tráfico de pessoas, está aí? Já foi embora? Ok, aí vocês transmitam a ela. O Código Penal atual trata do tráfico de pessoas no artigo, antes era tráfico de mulheres, agora tráfico de pessoas, no artigo 231, ele fala sobre tráfico de pessoas. Nós estamos levando em conta isso, um novo tipo, porque aqui nós temos que falar sobre tráfico de travestis, tráficos de tráfico para fins sexuais, para fins de trabalho. Nós estamos tratando isso. Sim, tráfico de pessoas ofende a dignidade da pessoa humana. Por que isso? Porque você coisifica a pessoa, a transforma numa coisa, no sentido que Zaffaroni fala em coisa. A pessoa não pode ser coisificada, porque o que nos diferencia deste copo, desta garrafa, é que nós não somos uma coisa. O indivíduo é diferente de uma coisa. O indivíduo é um fim em si mesmo. Por isso o indivíduo não tem preço. Ele não pode ser vendido. Diferente desta garrafa, que é um meio para atingimento de um fim. Esta garrafa, ela pode ser vendida. Ela pode ser trocada por outra da mesma quantidade e qualidade. Fechamos isso. Tráfico de pessoas. Aborto. Vamos falar sobre aborto, aí nós continuamos, ok? Eu quis falar, senão fica muito longe. Aborto. A Constituição da República garante o direito à vida. O direito de existir. É desde a concepção ou desde o instante em que o espermatozoide fecunda o óvulo no fenômeno da nidação, criando o zigoto? Nós temos que debater isso. Mas a Constituição protege a vida. Eu defendo a vida. E eu, como eu defendo a vida. O direito de existir. O direito de existir. Agora, o debate precisa ser feito como nós estamos fazendo aqui. Um debate democrático. Mas a Constituição defende o direito à vida. Existiriam limites a isso? Ou isso seria absoluto? É um tema que nós estamos debatendo. Eu defendo e vou defender no meu relatório. Meu relatório será público daqui a 20, 30 dias. Público. Eu defendo o direito à vida. E eu tenho certeza, senhores, tenho certeza que a incumbência que foi ofertada, ela só é ofertada a quem pode carregá-la.